Olá, eu me chamo Carla Gisele Moraes, sou arquiteta e urbanista e sou servidora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, há 13 anos. Desde 2010, atuo na Superintendência do IFAM na Paraíba, que tem sua sede na cidade de João Pessoa. Fui convidada para fazer uma fala breve para vocês sobre a Casa do Patrimônio da Paraíba e as ações de educação patrimonial que temos desenvolvido nesse projeto que é a Casa do Patrimônio e nossa relação com a cidade de Campina Grande, especialmente com a Feira Central de Campina Grande. Então eu preparei um breve relato para vocês e também algumas imagens de atuações que a Casa do Patrimônio já fez, né, ao longo de sua história, e algumas imagens também da Feira de Campina. A Casa do Patrimônio é uma extensão do IFAM. É um espaço de conversas, de diálogos, de experiências coletivas de valorização das referências culturais. Em torno dessa casa se reúnem pessoas com ideias de atividades que podem ser realizadas na escola, na cidade, em obras de restauração, em pesquisas arqueológicas, em museus e em todo e qualquer espaço onde haja confluência de saberes e práticas culturais coletivas. Nossa Casa do Patrimônio da Paraíba foi fortalecida pela atuação bastante competente de servidores como Átila Tolentino, Olga Henrique Silva e, mais recentemente, de Emanuel Oliveira Braga e Luciano de Souza e Silva, além de colaboradores preciosos como Paulinha, Suelen e Letícia, que foram estagiárias que passaram pela nossa superintendência. A atuação da Casa do Patrimônio extrapola e muito as paredes da Superintendência em João Pessoa e atinge lugares distantes, atinge educadores, atinge detentores e produtores de referências culturais. Através desta casa, buscamos estimular o conhecimento e a difusão do nosso patrimônio cultural, começando pelas referências culturais mais próximas de cada um e com as quais construímos laços afetivos e construímos memórias. É assim que estimulamos a realização de inventários participativos, de palestras, de capacitações, de oficinas coletivas, onde as comunidades podem se identificar melhor com as suas próprias referências culturais, reconhecendo-as, se identificando com elas, valorizando-as e assim entendendo melhor todos os conceitos que norteiam a política de preservação do patrimônio cultural brasileiro. A relação mais próxima do IFAM com a Feira de Campina acontece de muitas formas. Ela se dá na construção de laços afetivos com os feirantes e com os frequentadores da feira, com a realização de eventos culturais e com a valorização dos vários saberes que encontramos no espaço da feira. E mais recentemente, após o registro da Feira Central de Campina Grande como Patrimônio Cultural do Brasil, essa relação ocorre por meio do que o IFAM convencionou chamar de salvaguarda do bem registrado. Na Feira de Campina, a salvaguarda se dá pelo diálogo sistemático do IFAM com os representantes da feira, que compõem um coletivo deliberativo que discute e define os assuntos prioritários e as demandas mais urgentes para benefício da feira e de seus produtores. O bem cultural Feira de Campina é complexo, pois é feito de pessoas interagindo, comprando e vendendo num determinado território. É uma espécie de casa, como bem definiu o conselheiro Upiano Bezerra de Menezes no seu parecer favorável ao registro da feira como patrimônio cultural brasileiro. É uma casa cheia de sociabilidades, conflitos, contingências e necessidades. Nesse sentido, a educação patrimonial e a política pública do IFAM são constantemente desafiadas, pois nesse espaço de múltiplos saberes e múltiplas questões a resolver, por vezes a atuação do IFAM se mostra pontual e limitada, porque a feira necessita de múltiplos olhares
e da parceria de muitas instituições para se delinear na sua melhor configuração. Nosso desejo, como servidores atuantes na preservação do patrimônio cultural brasileiro, é que a Feira de Campina Grande consiga sempre as condições que até hoje asseguraram sua permanência e seu acordar todos os dias. Recomendamos, nesta Semana do Patrimônio, o documentário Feira de Campina, Patrimônio Cultural do Brasil, que foi produzido pelo IFAM para traduzir e festejar nosso lugar de múltiplos saberes e múltiplos sorrisos. Este documentário teve ativa participação da equipe do Inventário das Referências Culturais da Feira Central de Campina Grande e também nós, servidores do IFAM, que participamos pessoal e ativamente da produção deste filme. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês na terceira Semana Municipal do Patrimônio Cultural. Queria agradecer ao convite da professora Giovana Aquino por poder fazer essa participação, né, como antropólogo do IFAM. Queria também agradecer os trabalhadores e os parceiros da Feira Central, né, que estão sempre participando dos coletivos em prol das políticas públicas em torno da feira, né. Especial SED, SESUMA e SEDUC, né, da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Eu não vou aqui citar nomes dessas pessoas, né, para não correr o risco de esquecer alguma que sempre participa dos coletivos, né. E eu acho que Carla fez uma boa introdução, né, sobre o processo de registro da Feira de Campina Grande, a atuação do IFAM e dos poderes públicos constituídos. Eu queria talvez evidenciar e salientar a importância do coletivo, né, que se chamou no primeiro momento Comitê de Salvaguarda da Feira de Campina Grande. Este coletivo anualmente vem se reunindo desde de 2017, né, do processo de registro, vem se reunindo, na verdade, periodicamente, né, em média umas 4 vezes por ano, reuniões presenciais, e infelizmente por conta desses tempos intermináveis, né, da pandemia, a gente teve que fazer este vídeo remotamente, né, virtualmente, e até um contrassenso, digamos, uma contradição, você pedir para a feira não poder se reunir presencialmente. Na verdade, a essência da feira é a aglomeração de pessoas, né? Justamente tudo que as recomendações internacionais e nacionais de saúde impedem, e você, digamos, seguir orientações estritas dessas políticas sanitárias de saúde em uma feira popular e livre como a Feira de Campina Grande, acaba que recorre também a quase uma tentativa de inexistência da feira, né? A razão de ser da feira é essa reunião, é esse encontro de pessoas, né? Espero que vocês estejam bem de saúde, consigam estar se protegendo na medida do possível, né? E aí a importância desse coletivo é que eu percebo que ao longo dessa trajetória do processo de registro que eu venho acompanhando já ao longo de uma década praticamente, né? Desde a solicitação, ainda em 2007, se eu não me engano, e depois de todo o processo de consolidação do reconhecimento da feira, né, como esse patrimônio emblemático do Nordeste e do Brasil, né, como lugar de comércio e de trocas culturais diversas, né. E eu percebo que essa instituição do coletivo, que já se vinha fazendo antes da política de salvaguarda propriamente dita, ela conseguiu estabelecer um processo digamos, de pressão popular sobre os poderes públicos, que, a meu ver, é super interessante. E por mais que a gente que está presente e mediando essas reuniões do comitê sempre escute, né, reclamações que nada acontece na feira,
Os projetos de requalificação nunca são aplicados, há muitas promessas, mas, a meu ver, eu que estou acompanhando esse processo ao longo do tempo, eu vejo alguns êxitos, algumas conquistas, né? A própria organização das pessoas em reuniões, né? Eu sei que é difícil as pessoas, às vezes, deixarem o seu comércio e praticamente todos os dias, se não for... Então, deixar seu trabalho, deixar seu ganha-pão, né, como se diz, para poder participar de uma reunião em determinada hora do dia e acabar, digamos, entre aspas, perdendo o seu tempo e o que poderia estar ganhando de dinheiro. Mas eu acho que a longo prazo, se os feirantes forem ver a longo prazo, as pessoas tendem a ganhar com esse ímpeto coletivo. E só não conseguiram maiores conquistas porque, em alguns momentos, as reuniões não estavam com a sua plenitude e havia mais representantes do poder público do que da sociedade local, né? E o coletivo, como alguns de vocês sabem, nasceu de um documento chamado Pacto de Salvaguarda, que ele foi imediatamente posterior ao reconhecimento da feira como Patrimônio Cultural Brasileiro em 2017, que foi assinado pela presidenta de então do IPHAN e do prefeito de Campina Grande. Ele foi assinado por gestores específicos, né, naquela determinada conjuntura em 2017, mas ele versa sobre uma política de Estado. Ou seja, ele não é uma política de governo. Aliás, as políticas de registro, né, o registro e a salvaguarda, eles são políticas de Estado. Então, eles independem de pessoas, de colorações partidárias, de ideologias específicas, né? Eles vão ficar aí independente da gestão da prefeitura, né? Como obrigações do poder público e principalmente obrigações da sociedade civil organizada. No caso, o coletivo, como eu venho dizendo, né? E aí ele trouxe algumas... E aí eu recuperando o próprio texto, né, do Pacto de Salvaguarda, ele propõe ações do poder público, né, em colaboração com a comunidade de feirantes, para promover planos e ações em diferentes áreas, né, em gestão e organização da feira. E, como eu disse, isso foi uma coisa que evoluiu muito ao longo do tempo e do processo de reconhecimento da feira como patrimônio do Brasil, né. Eu creio que no momento recente de história da feira, que é muito antiga, né, atravessa os séculos, inclusive, esta gestão e organização da feira, essa coisa do feirante pegar no microfone e falar, se fazer representar, estar presente na Câmara dos Vereadores, estar presente em uma reunião com o prefeito, e estar, inclusive, num workshop de planejamento de um projeto de requalificação da feira que houve entre 2013 e 2014, junto com o pessoal do FCG. Isso é, digamos, uma certa novidade, né? Por mais que a gente saiba que existem diversas formas de pressão política e de resistência popular, e a feira é repleta dessas histórias, né? Mas esse modo de se organizar mais contemporâneo perante o poder público, eu acho que o reconhecimento da feira como patrimônio conseguiu possibilitar com relativo êxito. Ações de limpeza, planos e ações de limpeza urbana, né, eu acompanho tanto presencialmente, na época antes da pandemia, como agora no grupo de WhatsApp do comitê, há essas ações desenvolvidas, né, através principalmente da CESUMA, com acompanhamento de Agnaldo. Então há essa preocupação, né, de reorganização sanitária, de limpezas periódicas, que conseguiu, inclusive, possibilitar a existência da feira mesmo nesse período de pandemia, né? O que poderia, digamos, ser impensável ao pé da letra de alguns textos legais do ponto de vista da OMS, você conseguir conceber que uma feira livre, com a aglomeração que ela tem, possa existir.
com essa organização, essa limpeza, essa atuação da prefeitura, né, em prol de uma maior, digamos, higienização e controle sanitário da feira, permitiu que ela conseguisse existir, acontecer, né, ao longo de grande parte desse período da pandemia. E como eu acompanhei, né, nesses debates dos grupos, inclusive aumentou o número de fregueses interessados, né, em frequentar a feira, porque era um espaço aberto e, ao contrário dos supermercados e outros espaços mais fechados, você conseguiria se proteger melhor dessa situação do vírus, né? E outra ação também que foi desenvolvida nessa esteira do Pacto de Salvaguarda foi as questões de mobilidade urbana, com a presença em um período, né, determinado período, acho que já faz talvez de 1 a 2 anos, da STTP no controle e regramento do trânsito. Houve algumas alterações de mão e contramão das ruas, fiscalização de estacionamento, a própria construção e reforma, né, e inserção de um estacionamento, digamos, mais público, né, com um pagamento simbólico. O freguês e o próprio feirante ele pode chegar à feira central com maior tranquilidade, sem aquele drama de encontrar um local para estacionar. E, infelizmente, por razões que fogem, digamos, do escopo do coletivo, por razões realmente de interesses de grupos específicos, locais, políticos, né, houve a saída da STTP, dessa maior fiscalização, e aí o coletivo já estava também colado, digamos, né, com o poder público na pressão para que se retornasse a presença da STTP, que foi uma das coisas mais elogiadas nesse tempo que a gente vem acompanhando a salvaguarda da feira, né? Essa reorganização urbana que conseguiu facilitar e fez com que a feira respirasse mais os seus espaços, né? Também houve ações, gente, dos pontos estruturais contemplados no Pacto de Salvaguarda. Talvez o que ficou faltando maior atenção do ponto de vista de uma pressão do coletivo organizado, dos poderes públicos instituídos, Prefeitura, IFAM e IFAEP, foram questões ligadas à defesa civil e segurança pública, que a gente deve abordá-las imediatamente nas próximas reuniões de pauta, né, que a gente tem uma pauta específica a ser tratada, né, e poderia ser retomado a questão do retorno da STTP, a presença da fiscalização de trânsito, da organização de estacionamento na feira, e aí abordaria logo em seguida defesa civil e segurança pública. E aí, para finalizar, o que eu queria dizer, que eu acho de positivo desse processo de reconhecimento da feira como patrimônio cultural do Brasil, é que esse Pacto de Salvaguarda ele trouxe questões básicas do cotidiano, questões de ordem urbana, de higiene, de questões comerciais, econômicas, né? Questões de segurança. E isso normalmente não é abordado nas políticas de patrimônio cultural, nas políticas culturais de modo geral, que muitas vezes se restringem à promoção de eventos, oficinas de salvaguarda, né? E a gente ter tocado nisso através do campo do patrimônio, ter conseguido políticas mais amplas, né? E a gente desenvolveu inclusive uma ação de segurança alimentar em 2 etapas este ano na feira. A gente ter conseguido chegar a esse ponto através de vocês, de feirantes, isso foi muito fundamental para o processo da feira, que está iniciando. E eu peço a todos paciência, que a gente vai continuar essas ações que foram iniciadas nos anos anteriores. E um grande abraço a todos.